Starship faz ano espetacular com 4 lançamentos e um pouso incrível com o Super Heavy voltando para a torre. NASA termina 2024 com grandes conquistas na ciência, mas com graves problemas para o retorno para a Lua. E nunca tivemos tantos lançamentos de foguete na história deste planeta, então estes e outros fatos você acompanha na retrospectiva 2024 do Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos à retrospectiva 2024 do mundo dos lançamentos espaciais, repleta de acontecimentos espetaculares e piadas ruins que rolaram neste ano. E pelo quarto ano consecutivo, os terráqueos bateram o recorde de lançamentos para a órbita do nosso planeta, com nada menos do que 261 voos, isso se não deu nenhum scrub até essa gravação. E os sucessos foram o destaque, pois 251 deles deram certo e apenas 6 fizeram algum tipo de cabum, com 2 falhas parciais, o que é impressionante como os foguetes têm se tornado cada vez mais confiáveis para a alegria de quem está pagando esta brincadeira bilionária. E é impressionante também como apenas a SpaceX é responsável por 138 deles, ou seja, mais de 50% de tudo que voou para a órbita foi da empresa de Elon Musk, sendo 132 Falcon 9, 2 Falcon Heavy e 4 Starships. E a SpaceX, que já está acostumada a esmagar os próprios recordes, conseguiu 42 voos a mais do que 2023. Então vocês vão ouvir muito dela nesta retrospectiva, pois a maioria dos feitos foram alcançados pelas missões dessa companhia. Mas o ano da graça de 2024 na área espacial já começou em 1º de janeiro com os indianos e a sua performance normal, levando o PSLV com ExpoSat para estudar estrelas de nêutrons, buracos negros e supernovas no espectro dos raios-x. Também tivemos um novo foguete partindo para a órbita, pois o Vulcan Centaur da United Launch Alliance finalmente desencalacrou, sendo um alívio para a empresa que passa pelo momento mais complicado da sua história. O Vulcan é uma evolução do Atlas V com um toque de Delta IV, pois possui capacidades intermediárias entre esses dois veículos, mas ainda custa muito, algo em torno de 110 milhões de dólares, ou seja, mais caro do que um Falcon Heavy. Mas este primeiro voo teve muitos feitos alcançados, como a primeira vez que a Blue Origin colocou seus motores B4 para teste no mundo real, e o resultado não poderia ter sido melhor, pois a missão foi um sucesso completo até a separação da carga. Uma pena que o lander Peregrine teve problemas com vazamento de propelente e teve um fim prematuro com apenas 10 dias, não conseguindo chegar nem perto da Lua, o que seria o primeiro veículo americano a pousar no nosso satélite natural em mais de 50 anos. E como ir para a Lua virou moda de novo, os Emirados Árabes Unidos resolveram que vão construir uma escotilha para a estação Gateway, que ficará em órbita para auxiliar as missões Artemis. Em troca, a NASA dará um assento para um futuro lançamento, garantindo que um Emirate consiga pelo menos chegar na órbita. O mais difícil é achar alguém que realmente seja cidadão desse país. E este também foi o ano da constelação Starlink, que lançou nada menos do que 89 missões, totalizando 1979 satélites enviados para a órbita, o que dá quase 1.600 toneladas de equipamento, o que deixa a SpaceX também na liderança no quesito de massa enviada ao espaço. Mas o destaque fica para o novo serviço chamado de Direct-to-Cell, que permite que você se comunique e use a internet da constelação sem a necessidade da antena, apenas usando esta tranqueira que você chama de celular. Ao longo de 2024 foram 414 satélites da Starlink que tiveram essa tecnologia embarcada, mas os testes já começaram em janeiro quando enviaram um SMS, um tipo de mensagem de texto arcaica, assim a geração Z pode entender. E olha que fizeram isso com só 6 unidades em órbita apenas uma semana após lançarem com o Falcon 9, o que mostrou o potencial da tecnologia. Ao longo do ano a rede foi melhorando, permitindo o uso de dados celulares, assim o Musk pode mandar um dos seus shitposts através da Direct-to-Cell, até o ponto que já conseguiram atingir mais de 17 megabits de velocidade e realizar videochamadas. Tudo isso graças à melhoria e barateamento das antenas do tipo Phased Array, que permitem uma cobertura de sinal muito mais eficiente, ao ponto de que um mísero celular consiga utilizar o 4G, mesmo com satélites a mais de 300 km de altitude e 27.000 km/h. A Direct-to-Cell já começou a ser testada em fase beta na civilização, ou seja, em regiões dos Estados Unidos, além da Nova Zelândia e Suíça, com outros países na lista de próximos a receberem, e claro que o nosso Brasil varonil não está nesta relação, afinal somos muito mais evoluídos com os nossos sinais de fumaça, principalmente vindo das florestas. E o Japão também teve um ano interessante, pois o lander Slim conseguiu pousar na Lua mesmo catando cavaco e com uma tubeira danificada, mas se tornando a 5ª nação na história a conseguir chegar no nosso satélite com sucesso. Mas nem tudo foi flores de cerejeira, pois o painel solar não ficou bem posicionado, o que fez com que um pequeno veículo não recebesse a quantidade ideal de luz e consequentemente
constantemente energia da nossa estrela-mãe. E mesmo assim, o lander sobreviveu por 3 noites lunares, o que dá por volta de 45 dias terrestres até pifar e virar um fóssil tecnológico. E partindo para Marte, tivemos o fim da missão do helicóptero Ingenuity da NASA, que fez 72 voos até fazer um pouso de emergência e se espatifar em uma duna, danificando as pás dos rotores. A investigação do primeiro acidente aéreo extraterrestre mostrou que um problema no software de identificação do terreno acabou levando o veículo para uma superfície não ideal, mas não muda que a NASA aprendeu muito sobre voos no planeta vermelho, além de que helicópteros foram feitos para cair, mesmo fora da Terra. Também no primeiro mês do ano já tivemos um lançamento tripulado para a órbita com a Axiom 3, levando 4 privatonautas para passarem uns dias na Estação Espacial Internacional, com open de cheiro de sovaco e comida de qualidade discutível. O interessante é que fontes dizem que a Axiom deve cerca de 600 milhões de dólares para a SpaceX pelas 3 missões realizadas até agora com a Crew Dragon, ou seja, o tio Musk não recebeu nada e por hora tá na conta do Abril. A situação da Axiom tem se degradado ao longo dos últimos meses, pois há relatos de que a saúde financeira anda bem ruim, principalmente por causa de dívidas com a Thales Alenia, fabricante dos módulos da sua estação espacial, além das pendengas com a SpaceX. Por outro lado, o traje para as missões Artemis anda em bom ritmo, com os primeiros protótipos sendo apresentados oficialmente no Congresso Internacional de Astronáutica realizado em Milão, então ainda há esperança do retorno à Lua acontecer, só não sabemos quando. Em janeiro tivemos 22 lançamentos de foguete, além de uma missão suborbital da Virgin Galactic, que agora aposentou seu avião de papel machê, o VSS Unity, para dar espaço para os veículos da classe Delta. Isso se a empresa não falir até lá, pois as contas estão pra lá de ruim. Em fevereiro, a Hawaiian Airlines iniciou o uso comercial da Starlink com voos de linha aérea, dando uma experiência diferenciada com alta velocidade e baixa latência. E ao longo do ano, ninguém menos que a Qatar Airlines e a United anunciaram acordos semelhantes para integrar a rede em milhares de aeronaves, sendo uma verdadeira revolução que promete mudar a aviação para sempre, com disponibilidade de dados para passageiros, tripulação e a própria companhia, que poderá se livrar de muito peso a bordo com sistemas de entretenimento e ter telemetria em tempo real sem custos absurdos, com serviços geoestacionários atuais. Também tivemos a Índia anunciando sua primeira turma de astronautas que deve voar já em 2025 em uma missão de certificação, então o Curry vai rolar solto no espaço, inclusive com a Axiom 4, que deve receber Shubham Shukla para ir para ISS lá por abril de 2025, sendo apenas o segundo indiano a ir ao espaço, um feito e tanto para o país mais populoso do mundo. E os Estados Unidos conseguiram finalmente pousar na Lua depois de mais de 5 décadas, e não pela primeira vez como os malucos acham. A empresa responsável foi a Intuitive Machines, que levou o lander Odysseus para a superfície do nosso satélite Natureba, e utilizou metano e oxigênio líquido nos motores para reduzir a velocidade e não se espatifar no regolito. Mas não significa que foi sem tropeços, e falo isso literalmente, pois o lander quicou em uma rocha e pousou de lado, mas por muita sorte, os painéis solares e as cargas ficaram virados de maneira a poderem ser utilizados. A cagada, quero dizer falha, aconteceu no sistema que informava a velocidade e altitude da espaçonave, algo nem um pouco importante, mas acabaram usando o sistema da NASA que foi embarcado para testes usando LiDAR para fazer a manobra. As investigações concluíram que o sistema simplesmente não foi ativado depois de ser verificado em solo, deixando o sensor em modo de testes, o que era literalmente mexer no interruptor, e certeza que alguém perdeu o emprego. E teve mais gente que foi para a Rua da Amargura em fevereiro, pois o Jet Propulsion Lab da NASA anunciou um corte de 540 funcionários, além de 40 contratantes com outros passaralhos rolando ao longo do ano, principalmente após o cancelamento de projetos que estavam atrasados. Ao total, no mês, tivemos 19 lançamentos, ficando destaque para o primeiro sucesso do foguete japonês H3, que se redimiu depois da burrada do voo 1 com centenas de milhões de dólares em prejuízo, mas que fez outras missões no ano sem falhas, o que deve ter sido um baita de um alívio para Mitsubishi. E a retrospectiva também é do Space Orbit, pois este foi o ano que mais acompanhamos lançamentos fora do país, com destaque para os 4 Starship que nos levaram até a fronteira dos Estados Unidos com o México, onde pudemos ver o maior foguete de todos os tempos decolar, além do épico e inesquecível retorno do Super Heavy, quando até eu duvidei que aquela desgraça ia pousar. Então curta os principais momentos deste canal em 2024. Tá ligando, Starship? Tô sentindo o calor do motor. Subindo, Starship aqui. Tá subindo. Tá subindo, Starship. Vai fechar. Fechou! É espetacular!
Epa, tá virando, vai pousar o Starship, pelo amor de Deus. Pousou! Vai pousar! Meu Deus do céu, tá chegando perto! Meu Deus do céu, vai pousar! Eita! E pousou! Pousou! Vai subindo o Starship, motores ligados! Tá subindo o Starship! Vai subindo o maior foguete de todos os tempos em mais um lançamento! Imagens espetaculares! Passando para o terceiro mês do ano, a SpaceX já saiu chutando o balde de novo, lançando 2 Falcons com um intervalo de apenas 1 hora e 51 minutos entre eles. Ou seja, o foguete da Starlink 641 já estava partindo, enquanto o da Transporter 10 liberava suas cargas em órbita, e não sendo o suficiente, tinha uma Crew Dragon chegando na estação espacial e preparavam o Starship para o seu terceiro voo. E em 14 de março, o Ship 28 e o Booster 10 partiram para a órbita terrestre em um lançamento espetacular com muito barulho e fortes emoções. Tudo ocorreu conforme esperado com a separação dos estágios e o Super Heavy não explodiu durante a queima de retorno, já sendo um avanço em relação ao voo anterior. O Booster conseguiu ir relativamente bem, apesar de falhas nos motores devido a entupimentos nos filtros de oxigênio líquido, e perdeu a comunicação a apenas 462 metros de altitude, explodindo logo em seguida. O Starship chegou na velocidade esperada e acertou a trajetória, mas um problema nas válvulas do sistema de controle de reação dificultou manter a orientação do veículo. Mas mesmo assim, o Ship 28 sobreviveu até os 65 km de altitude, mesmo entrando todo errado durante a reentrada. Era um avanço no projeto do maior foguete da história, mas ainda precisariam trabalhar bastante para alcançar os resultados esperados para este projeto. E quem estava no bico do corvo, mas não foi para a terra da landing leg junto, foi a Astra Space, que foi chutada da Bolsa de Valores dos Estados Unidos após as suas ações caírem 99%, sendo negociadas a míseros 50 centavos de dólar, o que equivale a um golzinho bola pé de boi aqui no Brasil. O CEO e mestre da Lab Carisma, Chris Camp, conseguiu fazer um acordo para tornar a empresa privada e miraculosamente levou um contrato de 44 milhões de doletas com o Departamento de Defesa, que manteve as portas abertas. Então não foi esse ano que a Astra quebrou, logo aguardemos o próximo ano. Também em março, o Event Horizon Telescope atualizou a famosa foto do buraco negro com luz polarizada, mostrando os Sagitários, a estrela, com seus fortes campos magnéticos que são gerados antes do horizonte de eventos. Já no Cabo Canaveral, a SpaceX inaugurou a sua torre para realizar lançamentos tripulados no Space Launch Complex 40, andando uma Cargo Dragon para ISS, abrindo caminho para uma maior flexibilização dos voos com os astronautas, além de não enroscar com o Starship que será enviado do Kennedy Space Center. Com 22 lançamentos, março seguiu a tendência de uma órbita ocupada, com um destaque muito negativo para o lançamento do foguete Kairos da Ishikawajima Harima Heavy Industries, carinhosamente conhecida no Space Orbit como O veículo movido a propelentes sólidos explodiu segundos depois de decolar, lançando detritos para todos os lados, com risco enorme ao entorno que tinham helicópteros que filmavam tudo. Na China também rolou uma falha parcial com o Long March 2C, mas lá manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tudo continuou normal e quem discorda leva foguete com entrega em domicílio. E abril iniciou com um eclipse total do Sol cruzando vários estados americanos no dia 8, e o Space Orbit estava lá, junto com o Serjão do Space Today e o Goiabão do Felipe Raime em uma transmissão épica. Conseguimos imagens incríveis para tentar passar a sensação de assistirmos a Lua ocultando o Sol, transformando o dia em quase noite por alguns minutos. Em 9 de abril, o Delta IV Heavy fez seu último lançamento com uma carga secreta para o National Reconnaissance Office, aposentando de vez essa tradicional família de foguetes. Com apenas 16 voos em 20 anos e com custos chegando a
440 milhões por missão, o veículo fará falta só pela nostalgia e pela imensa bola de fogo que liberava antes da decolagem, pois não há mais mercado para um foguete tão caro e descartável. E criando vergonha na cara e dando uma pausa nas groselhas em sua própria rede social, Elon Musk fez uma atualização do projeto Starship mostrando que os veículos iriam ficar ainda maiores, chegando a incríveis 150 metros de altura e esmagando o próprio recorde. A chamada versão 3 teria 10 mil toneladas força de empuxo e seria capaz de levar nada menos que 200 toneladas no modo reutilizável, ficando no limite para carregar o ego super inflado do titio Musk. O incremento de potência seria encabeçado pelo novíssimo Raptor 3, a nova variante do motor de Starship que teria 280 toneladas força de empuxo e uma pressão na câmara de combustão acima das 350 atmosferas. Só isso seria muito impressionante, mas a concepção artística apresentada parecia estar errada, pois faltavam peças e componentes. Ou será que não? Poucos meses depois, a SpaceX apresentou o Raptor 3 oficialmente e chocou o mundo do espaço, pois ali tinha um propulsor extremamente potente, relativamente pequeno e visualmente simples, sem aquele monte de tralhas das versões anteriores. A redução na massa chegou a 1 tonelada em relação ao V2, além de uma maior facilidade na montagem, para que a empresa continuasse mantendo o ritmo de pelo menos um motor fabricado por dia em suas instalações, algo sem precedentes na história. Mas teve gente que quis passar vergonha no crédito, e uma vergonha astronômica por sinal, quando Tory Bruno, o CEO da United Launch Alliance, achou tudo muito bonito, tudo muito legal, mas disse que era um motor parcialmente montado. E a resposta veio pouquíssimos dias depois com a presidente e CEO da SpaceX, Gwyneth Shotwell, postando uma foto de um teste estático do Raptor 3 exatamente como fora apresentado, mandando uma provocação de nada mal para um motor parcialmente montado. Este e outros comentários de Tory Bruno ao longo de 2024 envelheceram como leite, e em boa parte o cowboy espacial poderia ter ficado quietinho e seguido a vida, mas fazer o que, né? E a banca de troca de assentos da NASA para a Lua continuou com o Japão anunciando que faria um rover pressurizado para o uso em futuras missões, em troca de 2 astronautas do país indo para a superfície, o que deve tornar os japoneses o segundo povo a pisar no regolito lunar. Em abril também começou o inferno astral da Boeing, que teve provavelmente o seu pior período da história, começando com problemas na produção do booster central do SLS, devido à mão de obra pouco qualificada e falhas de qualidade. Enquanto isso, a Starliner era levada para o pad para começar a sua missão de qualificação com tripulação, o que daria e ainda está dando muita dor de cabeça para a empresa. O quarto mês do ano fechou com 19 lançamentos, com 12 da SpaceX e 4 da China, que começou 2024 meio devagar, mas pegou tração ao longo do ano. Em maio, a treta foi com a NASA, pois o inspetor-geral realizou uma investigação que expôs as falhas grotescas da espaçonave Orion que voou na Artemis 1 em 2022. O principal problema foi no escudo de calor, que voltou a parecer um queijo suíço, com mais de 100 buracos de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Mesmo após 20 anos de desenvolvimento e quase 30 bilhões de dólares gastos, a Lockheed Martin não conseguiu provar que o veículo tem segurança para reentrar na Terra a quase 40 mil km/h, sem pôr a vida dos astronautas em risco. Apesar dos rumores já indicarem essa situação bizarra, a verdade só foi levada a público após o trabalho do órgão de fiscalização do governo americano, que enfiou o dedo na ferida. Como se não bastasse o escudo suíço, o Mobile Launcher, que recebe o SLS antes do voo, ficou muito mais caro de reparar depois da Artemis 1, saindo de 5 para 26 milhões de dólares, e que não está pronto para ser usado nem no final deste ano. E 2024 guardou muito mais buchas para a NASA explicar, pois outro relatório do inspetor-geral foi divulgado nos meses seguintes, mostrando que o pad do SLS Bloco 1B custaria muito, mas muito mais caro do que o previsto. O projeto foi orçado em 383 milhões de Bidens dormindo, mas deve atingir 2,7 bilhões. Você não ouviu errado, bilhões até 2027, quando deve ser entregue. Isso torna a plataforma o edifício mais caro do mundo, isso sem nenhum luxo ou estilo de um Burj Khalifa, mas carregado de contratos super inflados e executivos e lobistas sorrindo de orelha a orelha com esta palhaçada. E para fechar com chave de Rocket 4, a NASA anunciou no final do ano que a Artemis 2 seria adiada para 2026 devido aos problemas encontrados no escudo, e que faria uma mudança de trajetória para evitar o estresse do componente, e nada disso for explicado para valer. Apesar dessa desculpa, o SLS dessa missão não está nem perto de ser finalizado, o que tornaria inviável qualquer operação em 2025, mas o adiamento não surpreendeu ninguém minimamente informado, pois os prazos da NASA até agora conseguiram ser mais irreais do que os do titio Elon. Também em maio, a China mandou a Chang'e 6 para a Lua, e para humilhar ainda mais os americanos, trouxeram amostras do lado oculto, além de passearem com o rover pela superfície, trazendo imagens muito maneiras dessa região que o administrador atual da NASA não parece conhecer muito bem. E o mês fechou com 26 voos, sendo apenas uma falha com o foguete norte-coreano, vulgo míssil disfarçado Malkyong 1-1, mas esse aí a gente fica triste só se tivesse dado certo.
E não é só de acertos que vive este canal que você tanto curte acompanhar, pois nós erramos e muito até conseguirmos colocar os vídeos bonitinhos no ar, então veja alguns dos nossos erros de gravação de 2024. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, o seu jornal espacial com notícias calientes. Ou para ter várias tech t-shirts de coisas diferentes, além desta bombeta... seu foguete colimão com a Minilingão. Como segunda missão Pre-Fire, com satélite de análises climáticas, caraca, essa não é. chegar o mais alto possível, lembrando o lema do alpinista só o que me importa. E um povo Com a segunda missão Pre-Fire, com satélite de análises Caraca, mano, tá difícil. E chegamos no mês de junho com o anúncio do cancelamento da missão Dear Moon, paga e encabeçada pelo bilionário japonês Yusaku Maezawa, que alegou que não conseguiria planejar o futuro dessa viagem bem da esquisita, então largou mão deixando seus amigos e puxa-sacos sem fazer um sobrevoo lunar a bordo da Starship. Todo esse projeto sempre cheirou a golpe publicitário, principalmente depois de Maezawa realizar seu desejo de ir para o espaço a bordo da Soyuz, então azar da plebe que viaje para a Praia Grande mesmo. Continuando o ano da Boeing, a Starliner finalmente foi lançada e depois de muitos trancos e barrancos, mesmo com o vazamento de hélio detectado e simplesmente ignorado pelas equipes. A espaçonave chegou em órbita como esperado graças ao Atlas V da ULA, mas dali para frente a coisa só piorou, pois os vazamentos aumentaram e a Starliner apresentou problemas nos motores durante a aproximação e ancoragem com a estação espacial. Isso exigiu que Suni Williams e Butch Wilmore tomassem o controle e realizassem a manobra, sendo uma intercorrência em uma lista do tamanho de um rolo de papel higiênico. E se você acha que a situação melhorou, aí que você se engana, pois os vazamentos foram contidos, mas não resolvidos, além da Boeing ter que executar testes aqui na Terra para tentar entender o que aconteceu com os motores do sistema de controle de reação. Enquanto isso, o pau torava nos bastidores com relatos de que a NASA estava considerando voltar a Starliner vazia e pensando em meios alternativos para o retorno dos astronautas, que deveriam permanecer por 8 dias e não voltaram desde então. A Boeing vendia uma normalidade que não existia, assim como uma tropa de funcionários puxa-saco e outros baba-ovos espalhados pela internet, querendo mostrar que a Starliner era super segura, quando na realidade a empresa não conseguia provar isto para a NASA. As semanas foram passando e a imprensa pressionava a Agência Espacial Americana para informações oficiais, pois os corredores já falavam que a espaçonave era a carta fora do baralho e que Suni e Butch voltariam com a Dragon. A Boeing chegou até a ser retirada das conferências de imprensa por expor o lado que mais agradava os acionistas e não a segurança dos astronautas na prática. Após inúmeros testes e análises, foi identificado um superaquecimento de um tipo de fechamento do motor da Starliner que causava vazamentos em uma junta, algo que simplesmente não era possível consertar ou ignorar. Mesmo após testes realizados a bordo da ISS, a NASA bateu o martelo e decidiu que os astronautas voltariam com a Crew 9 por volta de março de 2025, sendo uma vergonha mundial para a tradicionalíssima Boeing. A empresa já tomava 2 bilhões de prejuízo no projeto da Starliner e ainda tomou um esculacho agressivo em uma audiência no Congresso americano, que levou à renúncia do CEO, além de rolar em cabeças de outros departamentos como o diretor do setor de defesa e espaço. A Starliner conseguiu retornar vazia para o nosso planeta em 7 de setembro sem problemas maiores, mas até o momento nenhuma data para o próximo voo foi anunciado, nem mesmo quais mudanças seriam feitas no projeto para evitar problemas futuros. E pouquíssimo tempo depois do lançamento da Starliner, a SpaceX mandou o segundo Starship do ano com o Chip 29 e o Booster 11, e dessa vez foi um sucesso estrondoso. O Super Heavy conseguiu fazer a queima de retorno sem problemas, além de acionar os Raptors para pousar no oceano com uma precisão na ordem de meio centímetro, de acordo com informações de um executivo da empresa. O Starship ficou passeando pela órbita do nosso planeta até começar a sofrer com plasma que levou o escudo de calor ao limite e principalmente o flap superior, que chegou todo chumbado, mas permitiu que a manobra de cavalo de pau acontecesse como previsto. Este pouso entrou para os anais da exploração espacial, e não é piada, pois foi o maior objeto que o ser humano conseguiu pousar de forma controlada vindo do espaço, com os 50 metros de altura do Starship, que foi simplesmente inacreditável de acompanhar, ainda mais com as imagens enviadas pela Starlink, mostrando em detalhes toda a trajetória em altíssima definição. E lembra dos problemas da NASA com as missões Artemis? Então acabou por ficar mais complicado ainda, pois a Collins Aerospace pediu arrego e cancelou o contrato para fabricar seus trajes espaciais para a agência, deixando tudo agora a cargo da Axiom, que anda cambaleando feito bêbado na madrugada. E tivemos nesse mês a maior burrada do ano, e provavelmente uma das maiores da história da astronáutica, quando o foguete Tianlong
3 simplesmente se desprendeu do pad durante um teste estático e saiu voando descontrolado. O veículo subiu até os motores desligarem e depois se espatifou no chão com uma enorme bola de fogo, causando danos no entorno do centro de testes. A imbecilidade pode ter sido causada por cálculos errados de esforço nas travas que seguravam o foguete, mas como na China tudo é escondido, talvez nunca saibamos para valer o que rolou. Mas isto provou a tese que sempre foi falada neste canal, que os projetos do gigante asiático são ambiciosos, porém a segurança é inexistente e coloca a população em risco. E em junho vimos 17 voos sem nenhuma falha registrada, e a dos chineses não conta pois não era nem para ter sido lançado na prática. E apesar dos grandes avanços no serviço da Starlink, a única falha do ano da SpaceX ocorreu justamente em uma missão da constelação, mais especificamente na grupo 9-3 no mês de julho, quando o segundo estágio apresentou um vazamento de oxigênio líquido. Isso não impediu que o veículo chegasse na órbita, mas não foi possível fazer uma segunda queima para circularizá-la, o que deixou os satélites muito dentro da atmosfera a níveis espaciais, claro, e consequentemente todos acabaram sendo perdidos. A FAA acabou por impedir, corretamente, o foguete de voar até as investigações acontecerem e resolverem as causas, o que poderia demorar meses com um ritmo paquidérmico de análise da agência. Mas em um movimento impressionante, a SpaceX conseguiu identificar o problema e apresentar as soluções para a FAA e retomou os lançamentos em apenas 15 dias. E tivemos mais um estreante em 2024 com o atrasadíssimo Ariane 6, finalmente voando com uma série de pequenas cargas, além de uma cápsula de reentrada. Apesar do voo ter sido muito bom durante quase toda a missão, na hora de reduzir a órbita para permitir tanto a deórbita quanto a liberação da última carga, o veículo apresentou um problema e não conseguiu completar este objetivo. Mesmo assim, a Ariane Space se limitou a considerar o voo um sucesso, mas desde então a Ariane 6 não voltou a ser lançado e tem problemas na fabricação, o que tem afastado clientes importantes que estão dando preferência para outras empresas como a SpaceX, deixando os lobistas pistolitos da vida. Outra novidade é que a Avio rompeu o acordo que tinha com a Ariane Space para lançar o foguete Vega, aquele super confiável, só que não. Agora a empresa italiana ficaria responsável pela operação, o que deve ser um grande alívio para a Ariane Group se livrar dessa bomba. Julho também foi o mês das tretas da SpaceX com Elon Musk anunciando que iria mover toda a operação da empresa para o Texas, saindo da Califórnia depois de mais de 20 anos após mais uma lei que atrapalhava os seus negócios. A SpaceX já tem diversas instalações no estado da Estrela Solitária e teria que passar a enorme sede de Hawthorne para Starbase, o que pode demorar um certo tempo. A empresa inclusive entrou com um pedido no condado de Cameron no final do ano para incorporar Starbase como um município, o que ajudaria a empresa a dificultar ainda mais o acesso à região, além de ter vantagens tributárias. E o mês de julho foi o com menos lançamentos, com apenas 10 missões e uma falha do Hyperbla 1, do Falcon 9 e também a falha parcial do Ariane 6. Passando para agosto, a SpaceX anunciou uma missão tripulada bastante interessante chamada Fran 2, que levaria 4 astronautas para uma viagem de 5 dias em uma órbita polar, algo que nunca foi feito antes. Quem bancará essa festa de rico é o magnata das criptomoedas Shou Wang, e o nome do voo é uma homenagem ao navio de mesmo nome, que fez viagens ao Ártico e Antártica no final do século XIX e começo do século XX. E a Rocket Lab continuou o desenvolvimento do seu novo foguete Neutron, que quer ser parcialmente reutilizável e tentar de alguma maneira competir com o Falcon 9 no envio de constelações. A empresa avançou no propulsor Arquimedes e fez os primeiros testes chegando a 102% do empuxo teórico estimado, ainda que claramente precise de muitas iterações para que fique mais confiável para um voo. O pad do veículo continua sendo construído no estado da Virgínia, em Wallop Island, com um design muito similar ao do Starship, mas que também surpreendeu pela rapidez com que tem sido montado. O ano de 2024 foi o mais movimentado da história da Rocket Lab, com 16 lançamentos, sendo 2 deles suborbitais para o projeto HASTE para fins militares. E o mais interessante é que foi sem nenhuma falha registrada. Mas quem falhou de novo foi o Falcon 9, mas dessa vez foi no pouso, quando uma landing leg do booster 1068 não aguentou a pressão e foi de base, levando o primeiro estágio a bater na balsa e ir pelos ares. Foi o fim de um booster de 23 voos que voava desde 2020 e foi saudado pela comunidade fogueteira por suas contribuições ao mundo dos lançamentos. E claro que a SpaceX acabou levando um gancho da FAA por causa deste ocorrido, o que atrasou os lançamentos, mas por pouco tempo. A empresa não perdia um booster por falha no pouso desde 2021, somente tendo o B1058 caído da balsa por mau tempo durante o retorno no fim de 2023. E se você já estava sentindo falta do Brasil nesta retrospectiva, agora chegou o momento, mas não do jeito que gostaríamos, pois viramos notícia no mundo depois do Supremo Tribunal Federal bloquear as contas e todos os ativos da Starlink no país para pagar multas relativas ao X, com a justificativa que por ambas as empresas terem Elon Musk como sócio, seria de um mesmo grupo econômico, o que é tão verdadeiro como o sucesso do nosso programa espacial. A bizarrice durou meses, inclusive com a subsidiária da SpaceX anunciando que forneceria o serviço de graça caso fosse necessário, pois não conseguiria receber os pagamentos das assinaturas. E neste meio, o Brasil anunciou a vergonha chamada Internet Brás, que seria uma resposta ao domínio da Starlink no fornecimento de internet por satélite, e que atende a várias escolas do país em
regiões remotas. A vergonha travestida de projeto era só uma falácia política em meio a uma guerra de narrativas com o governo brasileiro, com Elon Musk, e a chance disso sair do papel é tão grande quanto os dinossauros terem um programa espacial. E em agosto tivemos 21 lançamentos sem nenhum problema durante os voos, só a pequena tropicada da SpaceX com booster que explodiu na balsa. E 2024 foi um ano de muitas novidades na loja do fogueteiro, com o lançamento de novas camisetas e produtos que eu queria ter quando era pequeno. Conseguimos criar o nosso ônibus espacial, o Starship em 2 escalas diferentes, além de miniaturas do Hubble, Gemini, Starhopper e muitas outras. Inclusive fizemos a maior maquete do Starship do mundo, com cerca de 6 metros de altura e que ficou exposta em São Paulo, Ribeirão Preto e também no Rio de Janeiro. E até conseguimos voltar com ela da cidade maravilhosa, por incrível que pareça. O próximo ano será de muitas novidades, pois teremos o Raptor 3, o foguete Soyuz, entre outros modelos que vão te surpreender pelo detalhamento. E tudo isso é projetado e fabricado no nosso escritório pela nossa equipe, que sempre busca inovar em tudo o que faz. Então acesse a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br, pois somos e continuaremos a ser o seu lugar de espaço aqui na Terra. E continuando a nossa retrospectiva, tivemos em setembro o lançamento da Polaris Doll, que atingiu o pico de 1.400 km de altitude, levando 4 astronautas privados, que depois voltaram para 700 km para fazer a primeira atividade extravehicular comercial. Foi o primeiro teste do novo traje da SpaceX, que permite este tipo de caminhada espacial, mesmo estando ligada à Dragon por um tubo. O primeiro a sair foi Jared Isaacman, o bilionário que toca o programa Polaris, seguido por Sarah Gillis, funcionária da empresa de Musk, e tudo aconteceu sem nenhuma surpresa, e ainda tivemos imagens incríveis do nosso planeta. O que não saiu como esperado foram 2 multas que a SpaceX levou da FAA, chegando a mais de 633 mil dólares por lançamentos realizados há mais de um ano. A justificativa é que a empresa usou uma nova sala de controle sem autorização, mesmo utilizando a mesma equipe com representantes da FAA no local, além de dizerem que instalaram novos tanques em um local não liberado pela agência. O Elon Musk ficou pistola da vida e, além de chilicar em sua rede social, fez com que a SpaceX gerasse uma reclamação no Congresso americano dizendo que estava sendo injustiçada. E essa foi apenas uma das diversas tretas que teve com as autoridades, pois o Starship acabou proibido de voar por problemas no licenciamento do sistema de deflexão de chamas do pad, aquele bidê estiloso que resfria a parte de baixo da estrutura. A confusão era porque um órgão federal queria controlar a operação, sendo que era de uma comissão do Texas que deveria, mas depois a própria comissão meteu um louco e multou a empresa, e tudo isso porque, em tese, não sabiam qual era o impacto de jogar aquela quantidade de água em um ambiente que vive cheio de água e chove muito o ano todo. A SpaceX inclusive foi acusada de usar água contaminada com mercúrio e de rejeito industrial para resfriar o pad, algo completamente descabido e que foi provado que era uma mentira publicada em uma reportagem da CNBC. Mas o estrago foi feito de qualquer maneira, pois a FAA suspendeu a análise da extensão da licença do Starship para fazer 25 voos por ano até apurar as falsas denúncias, o que acabou levando meses até a conclusão do óbvio. A empresa soltou diversas notas de repúdio, além de responder às alegações feitas, e este enrosco acabou por manchar a imagem da FAA, pois parecia que agia como um órgão político, visto que era ano eleitoral nos Estados Unidos e Musk apoiava o candidato da oposição. Mas setembro também teve zica com o Falcon 9 de novo, mas foi na Flórida após o primeiro lançamento tripulado do SLC-40 com a Crew 9, que subiria com 2 tripulantes por causa do retorno dos astronautas da Starliner. Apesar de um voo perfeito e a separação da Dragon acontecer normalmente, o Falcon 9 teve um problema no segundo estágio antes de fazer a queima de The Orbit, o que fez a própria SpaceX dizer que não ia voar até resolverem os problemas. Mas acabou que não afetou o cronograma para valer, pois a empresa entregou as análises e correções para a FAA, que encerrou as investigações pouco tempo depois, inclusive para os outros eventos de falha na missão Starlink e o booster perdido, então o Falcon 9 estava de volta à ação. E a Dragon chegou normalmente na ISS, agora com espaço suficiente para Sunny e Butch voltarem no próximo ano, mas isso não foi sem emoção de novo, pois no período em que a Starliner voltou para a Terra, eles ficaram apenas com a Crew 8 à disposição em caso de emergência. Claro que a chance de precisarem usar era mínima, mas em caso de necessidade, a tripulação instalou espumas no rack de carga abaixo dos assentos principais para que os astronautas da Starliner pudessem ter o mínimo de segurança para voltarem para a Terra, uma situação digna da Apollo 13 com essa gambiarra 10 de 10. No fim, acabou que não precisaram, mas as preocupações com a Starliner agora se voltavam com Suni Williams, que acabou perdendo muito peso em pouco tempo, levantando dúvidas sobre a sua saúde. A NASA espanou na resposta e não deixou claro se algo estaria acontecendo, e nem o quanto isso poderia afetar o retorno da astronauta, que sofreria grandes esforços durante a reentrada, podendo agravar a situação. Então torcemos para que Suni Williams consiga retornar para sua família em segurança, além de termos de lembrar que nem ela e nem Butch Wilmore precisarão de uma missão de resgate como boa parte da imprensa vendeu a história nos últimos meses. Setembro teve 23 lançamentos sem nenhuma falha registrada que afetasse a missão, ou seja, o problema do Falcon não interferiu na chegada da Dragon e a SpaceX fez 9 voos com a China colada com 8, mostrando que ganharam tração no segundo semestre.
E temos mais Brasil no espaço, claro que não da maneira que gostaríamos, pois o governo brasileiro agora vai fazer o nosso programa espacial decolar, pois criaram a ALADA, uma estatal que fará o controle do centro de lançamentos de Alcântara. Parece uma ótima ideia, com a melhor das intenções, mas é só um cabide de emprego para os oficiais da Força Aérea aposentados, além de concentrar ainda mais poder no setor espacial para os militares. E a cereja do bolo foi a aprovação da Lei Geral do Espaço, um projeto horrível, encabeçado inclusive por um astronauta brasileiro que joga praticamente todas as atividades espaciais brasileiras na mão da Força Aérea, colocando a Agência Espacial Brasileira com um papel secundário e praticamente inútil. Mas é mais um passo no nosso constante avanço em direção ao precipício, mas querem que digamos que isso é um verdadeiro progresso. Em outubro, a United Launch Alliance voltou a lançar com o Vulcan Centaur e a missão deu certo, mas não sem enroscos, pois a tubeira de um dos boosters de combustível sólido explodiu, jogando todo o esforço para os motores B4 da Blue Origin, que tiveram que manter a trajetória, e foi um baita ponto para a empresa de Bezos. A ideia da OLA era levar o Vulcan até a órbita mais longe possível, além de certificar o veículo para lançamento de cargas de segurança nacional, que são para fins militares, por sinal sendo os únicos clientes reais da empresa até o momento. Apesar da órbita ter sido perfeita, o Vulcan não voou mais em 2024 e vai ter um próximo ano meio complicado se não acertarem a cadência de lançamentos. Os rumores de venda da OLA continuam fortes, principalmente com a Boeing querendo desovar seus 50% o quanto antes. O problema é que a empresa não tem compradores, ainda mais por fontes dizerem que toda a operação recebeu ofertas na casa de $1 bilhão, o que é algo irrisório, justamente pela falta de capacidade de competir com a SpaceX, que tem tomado mais espaços bem nos lançamentos governamentais. E a situação complica ainda mais por a OLA só ter o Vulcan à disposição e utilizar motores da Blue Origin, deixando os reféns de Jeff Bezos, e eu não duvidaria que a empresa acabasse sendo vendida como massa falida em algum momento nos próximos anos, o que seria muito triste por conta da história de conquistas e sucessos, apesar dos custos absurdos. E passando para o Texas, a SpaceX se livrou dos enroscos burocráticos da FAA e suas agências comparsas e colocou o Starship para voar novamente, e o objetivo agora seria muito agressivo, pois queriam capturar o Super Heavy na torre, algo jamais feito antes e com uma dificuldade gigantesca. E o Space Orbit estava lá novamente para acompanhar esse dia histórico, com o Starship decolando com um tempo incrível e boa visibilidade, o que não acontecia desde o voo 2. A separação dos estágios aconteceu normalmente, com o Hot Stage expelindo as chamas do chip durante o acionamento dos Raptors. O Super Heavy fazia o seu retorno sem problemas, com os motores funcionando com perfeição na queima de retorno, e a apreensão só aumentava, pois a SpaceX confirmou que o pouso na torre estava autorizado. O veículo de 70 metros de altura descia como uma bala, rasgando os céus em altíssima velocidade, parecendo que não seria possível pará-lo, mas os Raptors centrais foram ligados e o Booster 12 começou a desacelerar e se aproximar dos braços de captura, deixando todos na região de Starbase incrédulos com o que viam. Mesmo com a base incandescente e fogo saindo pelas laterais, o Super Heavy alinhou com a estrutura e desceu controladamente até os apoios tocarem na torre. Estava ali pousado o maior foguete de todos os tempos, um feito extraordinário que será lembrado por décadas, pois nunca algo tão grande conseguiu retornar do espaço e com tanta precisão, mesmo depois de mais de 380 pousos do Falcon 9. A SpaceX novamente escrevia seu nome na história por conseguir o que muitos, inclusive eu, acreditava ser impossível, pois o Booster 12 estava ali parado e inteiro. E esse é o momento de maior destaque de 2024, porque a imagem percorreu o mundo e mesmo quem nunca tinha visto um lançamento espacial se interessou por saber o que havia acontecido naquela manhã no sul do Texas. A missão ainda continuou com o Starship reentrando na atmosfera e aguentando o plasma, com o flap sofrendo um pouco menos do que a tentativa anterior, mas mesmo assim conseguindo fazer o pouso de forma controlada no mar. E naquele dia pudemos dizer pela primeira vez que a humanidade tinha um foguete capaz de voar e ser totalmente reutilizável. Claro que ainda falta muito, mas tivemos um vislumbre de como será o futuro e quem sabe nos tornarmos uma espécie multiplanetária. E claro que o mês não ia ser perfeito para a SpaceX, pois a empresa queria aumentar a frequência de lançamentos na base de Vandenberg, na Califórnia, mas uma comissão do estado negou o pedido, incitando a inclinação política de Elon Musk como justificativa. Claro que o fator eleição acabaria por complicar as coisas, mas como a empresa tem não um, mas 2 pads na região, principalmente para lançamentos militares, é uma questão de tempo para se resolver. A briga da Califórnia com a SpaceX tomaria proporções ainda maiores, pois a empresa de Musk passou a valer 350 bilhões de dólares depois das rodadas de investimentos ocorridas em 2024, movidas principalmente pelos sucessos do Starship e a alta cadência do Falcon 9. O estado perderá mais de 6 mil empregos diretos e outros milhares indiretos, com a sede da empresa indo para o Texas e se juntando à Starbase, mas ainda teremos que ver como isso vai se desenrolar em 2025. O 10º mês do ano teve um total de 19 lançamentos com nenhuma falha, ficando destaque para a missão Europa Clipper, enviada a bordo de um Falcon Heavy para estudar a lua de Júpiter e tentar entender se há as condições necessárias para a vida existir. Interessante notar que este lançamento era previsto para acontecer com o Space Launch System
design da NASA, mas acabou sendo alterado para a SpaceX por motivos de atraso no foguete e os custos absurdos. A economia com essa mudança pode ter passado dos 2 bilhões de dólares, pois o Falcon Heavy custou míseros 178 milhões, enquanto a brincadeira com o SLS poderia ficar entre 2 e 4 bilhões. Então viva a iniciativa privada! E neste ano, o Space Orbit bateu seus recordes de produção de conteúdo, pois foram nada menos do que 270 lives, 482 vídeos e que resultaram em 1.200.000 horas de conteúdo assistido por vocês, com mais de 23 milhões de visualizações. Ainda somos pequenos, mas estamos sempre evoluindo para levarmos a nossa produção de conteúdo a um novo nível, pois não queremos o básico nem o fácil, queremos é que as histórias que contamos no Space Orbit emocionem, ensinem e divirtam os fogueteiros. Tocar uma estrutura profissional como a nossa com equipamentos de filmagem, iluminação, computadores e principalmente pessoas não é nada barato. E por isso agradecemos a todos os nossos fãs que sempre contribuem com os Pix e Superchat, assim como os mais de 550 membros que todos os meses ajudam a manter o funcionamento deste canal. Além disso, deixamos o nosso muito obrigado a Insider, a Lura, Adapta, Manual, Horizon, Creality, Loja 3D Print Academy e a 3D Fila por acreditarem em nossos projetos e patrocinarem o Space Orbit ao longo de 2024. E no próximo ano, vamos dar um passo ainda maior com séries documentais sobre o mundo dos lançamentos espaciais. Então aguardem, pois será sensacional. Em novembro chegam com novidades boas para a NASA e ruins para a Roscosmos, pois a Cargo Dragon conseguiu fazer uma queima de aumento de órbita da estação espacial, algo novo para a espaçonave que se juntou a Cygnus e Progress que já haviam feito isso anteriormente. A ideia era mostrar as capacidades da Dragon principalmente aos planos futuros de deorbitar a ISS, que por sinal a SpaceX ganhou um contrato de quase 900 milhões de dólares para fazer uma versão alternativa do veículo. Para isso, uma penca de motores Draco seriam colocados no módulo de serviço, que seria ligeiramente alongado para conseguir levar mais propelente e assim jogar o maior objeto já construído no espaço no ponto Nemo, o lugar mais remoto da Terra no Oceano Pacífico, e de uma só vez. A aposentadoria por hora está marcada para 2030, mas com os atrasos nas operações da estação da Axiom, além dos problemas financeiros, podemos ver isso ser empurrado para a metade da próxima década. E não contente com o lançamento anterior, a SpaceX já mandou o Starship 31 para o espaço, pois como não houve investigação e nenhum enrosco burocrático, a empresa estava livre, leve e solta para decidir seu cronograma. Então em 19 de novembro, o maior foguete do mundo subiu para o seu último voo do ano, e mais uma vez tudo saiu como esperado na ida para a órbita. Uma pena que o Super Heavy acabou tendo que pousar no mar por ter perdido a comunicação com a torre, o que pode ter sido causado por um dano em uma antena logo no lançamento, mas mesmo assim, o veículo pousou de forma controlada no Golfo do México e explodiu logo em seguida, inclusive tendo que ser metralhado por um barco da SpaceX para que afundasse de vez. E essa parte não é mentira. Já do lado do Starship 31, ele era o patinho feio, pois tinha 2.100 proteções térmicas a menos do que o seu antecessor, de maneira a simular como seria o escudo para a versão que seria capturada pela torre, o que deve acontecer lá pelo voo 8 de acordo com o Tio Musk. Além disso, os hexágonos eram de uma versão mais antiga e que não ofereciam tanta resistência quanto os do voo 5, e para completar, a SpaceX resolveu fazer um perfil mais agressivo de reentrada para levar o escudo ao seu máximo. O chip ainda realizou uma queima para simular a deórbita, com o Raptor sendo ativado por um curto período de tempo. E contra tudo e contra todos, o veículo sobreviveu ao plasma, assim como o flap, não por completo, claro, mas foi o suficiente para guiar o Starship para o Oceano Índico de forma precisa. A SpaceX alterou o horário do lançamento das 7 da manhã para as 4 da tarde para que o chip conseguisse pousar durante o dia, o que ajudou muito também quem assistia, principalmente em Starbase, pois não seríamos devorados pelos mosquitos. E o Starship deu um seu cavalo de pau e pousou tranquilamente no mar, depois virando uma bola de fogo, mas com os gritos de comemoração dos funcionários da empresa que sabiam que era a confirmação de que o projeto estava indo no caminho certo. Mas a graça ficou por parte da carga, que foi nada menos do que uma banana, uma brincadeira antiga do mundo dos foguetes de usar a fruta como escala, e lá no meio do compartimento a SpaceX colocou a amarelinha presa para a diversão de quem assistia. E a Blue Origin conquistou nesse mês o seu primeiro contrato real com um cliente, pois a AST Space Mobile fechou acordos com a empresa de Bezos com a SpaceX e os indianos para lançar um máximo de 60 satélites para fins de telecomunicações. Ainda é pouco perto do que poderia ser, mas pelo menos a Blue Origin não vai só lançar cargas para a constelação Kuiper, que é da própria Amazon. Em novembro tivemos o recorde de lançamentos no mês, com nada menos do que 30 foguetes indo ao espaço, e a empresa de Musk sendo responsável por 17 deles, deixando claro o domínio absoluto no setor. E o último mês do ano não parou por causa das festas, pois com a eleição de Donald Trump resolvida, a NASA teria uma nova gestão, e o substituto seria ninguém menos do que o bilionário e astronauta Jared Isaacman, o mesmo que voou nas missões Inspiration 4 e Polaris Dawn.
A escolha pegou muita gente de surpresa, mas positivamente, pois Jared tem experiência de gestão e uma visão pró-empresas privadas, atuando no setor espacial, o que pode ser um terror para as velhas raposas que continuam a sugar verbas da agência. Isso coloca um fim na administração de Bill Nelson, que não podemos dizer que deixou um legado positivo, por afastar grandes nomes da NASA como Kathy Landers e outros para dar espaço ao lobista disfarçado Jim Free, que ajudou a esconder problemas e fora pouquíssimo transparente ao longo desses últimos 4 anos. Apesar de Nelson ter participado de missões como a do lançamento do telescópio espacial James Webb e a Artemis 1 com o SLS, nenhum desses projetos foi encabeçado por sua gestão, e o legado que deixa de um orçamento cortado, muitos cancelamentos e uma comunicação horrível. E a piada da Blue Origin não lançar nada para a órbita foi renovada para 2025, mas provavelmente será a última vez, pois o New Glenn recebeu autorização da FAA para voar, com a empresa realizando um teste estático bem sucedido com todos os 7 propulsores B4 nos últimos dias do ano. A data está marcada para 6 de janeiro e a expectativa é alta de que possa finalmente existir alguém que venha a competir com a SpaceX no futuro, ainda mais por Bezos ter uma carteira infinita para bancar este sonho. E a China bateu o recorde de caminhada espacial mais longa da história, deixando os americanos para trás ao ficarem nada menos do que 9 horas e 6 minutos fora da estação espacial. O país asiático teve um ano muito bom no que deu certo, com 68 lançamentos e falhas bizarras como a Tianlong fugindo de um teste estático. A China continua firme e forte na vice-liderança no setor espacial, atrás apenas dos Estados Unidos, principalmente por causa da SpaceX, que sozinha fez praticamente todos os voos do país. Quem sai muito embaixo em 2024 é a Rússia, que apesar dos 17 lançamentos, continua reduzindo seu programa espacial como uma consequência da guerra na Ucrânia e a perda de parcerias e possibilidade de compra de componentes no mercado mundial. E chegamos ao fim da nossa retrospectiva, um ano cheio de lançamentos e muitas, mas muitas emoções que nos lembraram como o universo é grande e somos ínfimos perto da sua vastidão. Mais do que nunca estivemos na órbita do nosso planeta e cruzando as fronteiras do sistema solar em busca de informações que venham a explicar por que estamos aqui ou qual será o nosso futuro em meio ao cosmos. A eterna busca do saber permanece como uma fraca chama na escuridão que nos permeia, mas continuará brilhando eternamente enquanto não nos conformarmos em descobrirmos a origem de tudo. Um feliz ano novo e pega no meu pé de novo para todos os fogueteiros ou fogueteiras, e não se esqueça de deixar o like, senão a gente vai continuar te cobrando até 2025. Então um beijo no seu coração pela última vez e até mais.